Querido Frei, irmãs, comunidade, quando nos propomos a fazer uma novena, várias podem ser as razões. Sempre rezar, colocar diante de Deus alguma prece, alguma súplica, um agradecimento, ação de graças, mas também, com certeza, é um convite a dirigir um olhar particular para o padroeiro. No caso, São Francisco de Assis. E nós escutamos na monição inicial, na motivação inicial, um pouco sobre um fato que foi marcante na vida de São Francisco. Um fato que transformou a vida deste homem. Francisco está cavalgando e de repente se depara com um homem leproso. E já no tempo de Jesus, vocês já escutaram várias vezes no Evangelho como que os leprosos eram tratados, né? Uma doença que não tinha cura. Hoje, por causa do Covid, olha como é que a gente está aí, né? E a lepra era algo mais ou menos assim, hoje quem tem Covid, né? Nem pensar em sair de casa. E no meio dos outros, então, né? Claro, tem um cuidado da saúde, existe um temor de que este vírus, e no caso da lepra, seja passado adiante. A lepra também é transmissível pelo contato. Então, ser um leproso era alguém que não podia estar no meio dos outros, era alguém que devia ficar afastado. E vocês podem ver que Jesus cura leprosos. Uma vez curou 10, né? Só um voltou para agradecer, mas ele curou 10. O leproso, quando ele chegava num ambiente, antes dele se aproximar, ele tinha que gritar, quando já estivesse longe, leproso, leproso, e tocar um sininho, para que as pessoas pudessem ir saindo. Jesus muda essa realidade. Jesus não tem medo, até porque, né, Jesus acolhe e Jesus cura. O leproso perdia partes de seu corpo, caía dedos, braço, mão, né, os pés também, boa parte dos dedos, nariz, orelha. A lepra ia comendo. Às vezes usa a expressão na Bíblia que a lepra deixa a carne podre, né? Lembra Naamã o sírio, quando foi curado? Então também era um cheiro horrível, gente. Um cheiro horrível. Muito difícil. E São Francisco de Assis, assim como qualquer outra pessoa, tem as suas dificuldades. E uma coisa que repugnava Francisco particularmente era um leproso, por causa do cheiro. Francisco tinha dificuldade, tinha uma sensibilidade possivelmente, né? E esse dia esse leproso lhe pede, né, uma esmola, pede um favor, e Francisco dá um passo decisivo. Francisco se arrisca. Francisco se expõe. Francisco beija este homem. Naquele momento, Francisco esquece os riscos, os perigos, porque Francisco vê uma alma que sofre, uma pessoa que sofre. E quem se coloca no caminho de Jesus não pode ficar indiferente a alguém que sofre. Francisco queria viver na radicalidade, ou seja, na raiz verdadeira, o Evangelho. Por isso, beija este homem. Francisco tem neste dia uma grande libertação. E aí eu penso também, né? Às vezes tem algumas pessoas que a gente deveria beijar também, né? Às vezes nem leproso é, né? Mas para a gente é como se fosse um leproso, né?
A fulano está lá, então eu não estou. Às vezes temos aqueles desafetos ou aquelas dificuldades que a gente se afasta. Às vezes até de um mendigo. A gente fala assim de um modo romântico, mas não é fácil não. Até eu diria para você hoje, pergunte para você mesmo, quem você deveria beijar? Eu acredito que todo mundo tem alguém para beijar, viu? Quem você deveria beijar? Nesse sentido de que Francisco tinha uma dificuldade enorme. Era para ele uma pedra no seu sapato. Era um espinho que o alfinetava e o cutucava e o impedia de progredir, o impedia de crescer na sua vida cristã. Mas quando Francisco tem a coragem e enfrenta esse medo, quando Francisco confia na graça de Deus e enfrenta esse temor e beija o leproso, então Francisco está livre. Francisco está livre. E às vezes tem coisas que nos amarram, gente, que nos amarram, que não deixam a gente ser verdadeiramente livre. E aí a gente fica ainda com as picuinhas, com as coisas pequenas. E a gente tem que ir progredindo no nosso caminho espiritual. E a gente não pode começar ano e terminar ano do mesmo jeito. A gente deveria poder olhar para trás, quando chegar 31 de dezembro, fazer uma retrospectiva e poder dizer para si mesmo, não cheguei lá ainda, mas já dei mais um passo na direção. Estou mais perto de viver o Evangelho na sua beleza, na sua autenticidade. Olhem a beleza do gesto de Francisco. A palavra beleza, gente, traduzida para o português, é aquilo que leva a dar glórias, aquilo que leva a dar louvor a Deus. Belo é aquilo que leva alguém a dar louvor a Deus. Então, todas as vezes que nós, por uma atitude, por uma palavra, por um comportamento, levamos alguém a dizer glória a Deus, porque existe essa pessoa, glória a Deus por esta pessoa, nós estamos sendo objeto da graça de Deus, nós estamos sendo instrumento da graça de Deus, nós estamos sendo belos. Esse é o sentido mais profundo da beleza. O resto, como diz a primeira leitura, é vaidade das vaidades. E a natureza causa um estrago, né? Pode querer ir se cuidando, mas a natureza cobra o seu imposto, né? Vaidade das vaidades. Agora, essa beleza, essa o tempo não tira. Essa, quanto mais o tempo passa, mais ela brilha, mais ela se torna objeto do olhar dos outros. Então, viver essa beleza que Francisco nos ensina. Francisco é um homem belíssimo, belíssimo. Belíssimo na sua grandeza de alma, né? Dizem que fisicamente não era lá grande coisa, viu? Né? Não sei, eu só vi o manto dele, né? Quem vai a Assis tem lá, né? Mas a beleza de Francisco, a quantos encantou? A quantos encantou? Quantos se apaixonaram por o ideal franciscano? Quantas pessoas mudaram de vida a partir do momento que conheceram a beleza, a grandeza da alma de Francisco? Francisco, por isso, ele nos aponta que é preciso, em algum momento da nossa vida, para sermos livres no serviço a Deus, se libertar de algumas coisas que estão ali dentro de nós. Às vezes algum orgulho,
alguma vaidade, alguma mágoa, tá? Pensem, vamos tirar um pouco o romantismo, né? Que às vezes a gente olha que, mas pensar assim: o que Francisco me provoca com o beijo que ele deu no leproso? O que Francisco me provoca? E eu, pensando nisso, foi justamente, pensei assim: será que eu não tenho que, não me interpretem mal, viu? Dar uns beijos por aí, né? Para se libertar. Mesmo que nem tenha nada grave, gente, que seja uma coisa pequena, mas se o coração acusa, se a consciência pesa, é porque ainda não está bem resolvido. E cito um outro santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele diz assim: olha, um passarinho que está preso, eu gosto dessa comparação, por uma corrente grande, então lá no pezinho do passarinho tem um correntão. O passarinho não consegue voar, está ali. Ele olha as alturas e imagina quanto seria belo poder lá de cima olhar tudo lá de cima. Mas aquele correntão o impede. E tem um outro passarinho daí de Santo Afonso, que ele está preso por um fino, mas bem fininho, fio de nylon. Qual a diferença, pergunta Santo Afonso, entre aquele passarinho que está com um correntão e o passarinho que está com um fio pequeno, fino de nylon? Ele fala: na prática nenhuma. Nenhum dos dois podem voar. Nenhum dos dois podem alcançar as alturas. Então, às vezes, são os nossos pequenos limites, essas nossas pequenas vaidades, como diz o livro de Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que nos impedem de progredir espiritualmente, que nos impedem de crescer na santidade, que nos impedem de crescer na graça em Deus. Então, que esse beijo de Francisco, essa beleza de Francisco, nos ajude a tomar as decisões para viver inteiramente a liberdade dos filhos de Deus. Jesus apontou o caminho, Francisco aceitou, acolheu e viveu como um homem livre em tudo. A liberdade de Francisco é para nós um sinal muito grande, né? E o nosso Papa vem recuperando algumas coisas também de Francisco, não só o nome, mas atitudes também. Que aprendamos com Francisco, São Francisco, e aprendamos também com Francisco, nosso Papa, que agora, dia 3, vai promulgar uma encíclica. O título é muito lindo: Tutti Fratelli. Somos todos irmãos, né? E São Francisco criou justamente um modelo novo de vida e de espiritualidade, a vida fraterna, a fraternidade, que é uma proposta hoje ampliada pelo Papa, que todos nós saibamos viver essa fraternidade em Jesus Cristo. Somos todos irmãos. E quando ele ensina a rezar, ele não ensina a rezar Pai meu, né? É Pai nosso. Que esta novena fortaleça, estimule no crescimento espiritual e também seja muito útil para alcançar a graça que vocês pedem.